Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo nessa live. Seja bem-vindo a todos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta de que toda a animaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse-lhe a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Até aqui. Então, interessante, né? A palavra de Deus, né? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, soberano Deus, neste momento, Pai, aqui estou, Pai, novamente na Tua presença, meu Deus, para trazer a Tua palavra, Senhor, os ouvintes, Deus, que vão ouvir a Tua palavra esta tarde, meu Deus. Usa-me em Tuas mãos, usa-me como Tu queres, Pai. Não seja eu falando, mas seja o Senhor falando nos meus lábios, na minha boca. Opera grandemente, Deus, em nome de Jesus Cristo. Toma a direção, direciona o meu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, você sabe muito bem, né, que a serpente, ela figura o diabo, né? A serpente, a antiga serpente que estava no éter, né? Essa serpente, ela é astuciosa, né? Ou astucioso, né? Então, além dela ser astucioso, ela também é artilosa, ou artiloso, né? Digamos entre aspas, né? Porque o diabo, quando vai usar alguém, ele não escolhe, né, quem ele vai usar. Ele usa da forma que dá lugar, né? Pode ser a mulher, pode ser o homem também, né? Que muitas vezes dá lugar a Satanás, ao diabo, né? Ao diabo significa tentador, né? Tentador. Satanás significa adversário. Então, você sabe que ele também, ele tem força. O diabo, ele tem força. Ele é sagaz. Ele tem sagacidade, né? Então você sabe, né? No Salmo 119 e 18, nós vamos ler aqui no Salmo 118, Salmo 118. O Salmo 118, ele vai falar algo aqui que nós vamos ficar surpreendidos, né? Vamos ver aqui o Salmo 18, que diz assim, cordéis de morte me cercaram, torrente de impiedade me assombraram. Corda do inferno me cingiram, laço de morte me surpreenderam. Então, tudo isso aqui que eu acabei de ler agora nessa escritura refere a respeito que nós, né, nós não estamos, né, como se diz, desprevenido, né, sobre essas coisas aqui, que pode acontecer com a gente, se nós não vigiarmos, né? Se nós não vigiarmos, nós estamos sujeitos a essas coisas, né? Angústia, né? Isso, angústia nós temos, né? Angústia nós temos, por que nós temos? Porque é da natureza, né? Da natureza humana que se abala, né? Se abala.
Então, angústia nós temos porque a nossa alma muitas das vezes está abatida, está angustiada, né? Então, isso acontece, né? Mas esse cordéis de morte que nos cerca, né, está nos trazendo aflição, né? Está nos trazendo aflição. E essas aflição traz que nós, né, que nós ficamos sem paradeiro de atravessar algo, né? Sem poder ter a, a nossas debilitação, né? Então são cordéis de morte que muitas vezes nos cercam, né? Aqui o salmista Davi ele está falando aqui que esses cordéis de morte cercavam ele, né? Inimigo por toda parte, né? Ele era cercado de inimigo, o salmista Davi. Ele era cercado de inimigo. Então você vai ver que os inimigos mais íntimos dele, né, era mais íntimo dele, que se chamava amigo entre aspas, né, era inimigo dele, né, era inimigo dele. Por exemplo, Saul. Saul era um grande amigo de Davi, um grande amigo de Davi. Davi também era amigo dele. Davi chamava para ele, titulava para ele de pai, né? Chamava até de pai para Saul. Por quê? Porque Saul não fazia mal nenhum a Davi, né? Não fazia nada de mal a Davi. Então, Davi estava ali debaixo, né, das autoridades do rei. Mas então é interessante que Saul ele passou a ter inveja de Davi, né? Passou a ter inveja de Davi, mas e dali em diante não se tornaram mais ter aquela amizade, né? De ter aquela amizade profunda que eles tinham. Então, irmão, a amizade ela se torna quando quando alguém quando alguém não consegue ver algo que possa fazer que tu fique lá embaixo, digo assim, lá embaixo. Por que lá embaixo? Porque as pessoas elas começam a referenciar, né, as boas pessoas, né, as boas pessoas. Aquelas pessoas ali são boazinhas, né? Aquelas pessoas não fazem mal a ninguém. Aquela pessoa ali é dócil, né? As pessoas gostam de estar perto de pessoa dócil, né? Então, essas pessoas, ela não tem como magoar as pessoas, né? Não tem como magoar. Então, quando tem a possibilidade de você encontrar um inimigo, né? É porque você está sendo um luzeiro para essa pessoa, né? A sua luz está brilhando mais forte. Já dela não está brilhando como era para brilhar. Então ela começa a ter inveja dessa luz que brilha, né? Então você é a luz e você está brilhando. No momento que você começa a brilhar, as pessoas começam a ficar assim, meio afastado de você, né? Por quê? Porque a sua luz que brilha em você, né, faz que as pessoas se incomodam, né? Faz que as pessoas se incomodam, elas se arredam, elas saem, né? Aí elas começam a arrumar pretexto, sim, né? Ela começa a arrumar algo que tu desapareça, né? Desapareça, ou tu se afasta dela. Sim, irmão. Então, enquanto Saul não via nada em Davi, né?
que pudesse fazer que ele se afastasse de Davi, ele ficava com Davi, né? Ele não via ser uma luz em Davi, não via. Ele não via nada em Davi, né, que pudesse contrair ele, né, que pudesse fazer mal a ele. Então, quando Davi era menino, ele era pessoas, como se diz, sensível, né? Pessoa sensível, ou incapaz de fazer mal a alguém, né? Incapaz de fazer mal a alguém. Então, ele começa a subir, né? Começa a subir e começa a ser aplaudido, né? Então, quando ele começa dessa maneira, dessa forma, Saul começa a ver algo. Não, eu que deveria ser aplaudido, eu que deveria estar ali naquele patamar. Então, isso incomoda o inimigo, né? Aí você começa a ter inimizade, né? Começa a ter inimigo, né, por perto de ti. Então, isso é sinal de morte, ou dizendo melhor, laço de morte, ou cordéis de morte, né? Porque inimigo que ele nem esperava que ele teria inimigo, Davi. No entanto, Davi, ele andava com Deus. Davi andava com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi, ele tinha confiança em Deus, Davi. Mas Davi se torna aquele homem valente, como os irmãos sabem, se torna um guerreiro, né? Um guerreiro que nenhum guerreiro conseguia ter a habilidade que Davi tinha, né? Ele era improvável, né? Ele era improvável quando ele não era guerreiro ainda, né? Ele era desconhecido, né? Ele era um anonimato que ninguém dava valor, ninguém conhecia de onde ele tinha saído. Davi tinha caído de paraquedas naquele momento, né? Tinha caído de paraquedas. Ninguém sabia de onde Davi tinha vindo, né? Nem conhecia, né, Davi, nem conhecia o programa de Davi, nem conhecia, né, os estudos de Davi. Ninguém sabia nada de Davi. Mas Deus sabia quem era Davi. Deus conhecia Davi de perto. Deus se aproximava de Davi. Deus tinha intimidade com Davi. Então, ele teve o seu momento de glória, Davi. Teve um momento de glória. Mas interessante que Davi, ele vivia angustiado, Davi, angustiado. Mas quando ele tocava, Davi, a angústia ia embora, né? A tristeza ia embora. Davi, ele era o do menor da família. Ele era do menor da família, do seu pai, né? Davi era filho de Jessé. E Jessé tinha aqueles filhos valentes, né? Que andava na guerra com Saul, né? Com o rei Saul. E Davi era apenas um adolescente. Talvez um adolescente de 16, 17 anos de idade. E ele não sabia manejar um arco, nem uma espada, como seus irmãos, né, manejavam. Mas eles talvez nunca tinham visitado Davi lá naquele campo, onde Davi sempre se encontrava, no campo, cuidando de ovelha do seu pai. E Deus sempre visitava Davi. Até que um dia Deus viu
viu uma proeza de Davi. Viu uma proeza de Davi. Então, Davi, ele usava um estilete, e aquele estilete trazia a ele coragem, trazia a ele desafio também. Não só coragem, como havia também desafio em Davi. Por quê? Porque quando nós temos uma arma, irmão, quando nós temos uma arma, sempre vem desafio. Sempre vem desafio. Sempre vem alguém para te enfrentar. Sempre vem alguém para querer saber quem tu é, de quem tu é feito, como tu foi feito, né? Então, a Bíblia diz que Davi, ele pelejou, ele lutou com leão e com urso, né? Isso ele conta, né, para o rei, né, que ele disse, olha, o teu servo vai vencer esse gigante. O teu servo vai vencer esse gigante. Falou para o rei. Que era para o rei não atemorizar nenhum dos súditos dele, né? Que ele mesmo ia pelejar com o gigante, ia derrotar o gigante. Ele conta que ele teve experiência quando ele estava lá no campo. Ele matou um leão, depois ele matou um urso, né? Isso é experiência de um pentecostal, né? Então, Davi, ele não contava a história dos outros, ele contava dele mesmo, né? É interessante, né, irmão? Que hoje em dia as pessoas só contam história deles mesmos, mas não conta, só conta história de outro, não dele mesmo, que era para contar, né? Como Davi contou as histórias dele, história sobrenatural, a qual nem o rei tinha feito esse extraordinário efeito, né? Davi. Então, Davi, ele andava ali na angústia, por quê? Porque depois que ele fez aquele efeito ali de destruir o gigante, né, com uma pedra, a pedra cravou na testa do gigante e o gigante caiu por terra. E quando o gigante cai por terra, o que ele faz? Ele arranca a espada do gigante, Golias, e mata o gigante com a própria espada do Golias. Isso é um efeito, né, irmão? Isso é um efeito. Então, a Bíblia diz que Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Então, isso é um efeito dos apóstolos. Mas só que o profeta vem nos ensinar que poderia ser, né, não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. É feito, né? É feito. Então, Davi, quando fez esse efeito de matar o gigante, todos começaram a olhar de outro olhar para Davi. Começaram a enxergar Davi. Antes ele não conseguiu ver Davi. Antes ele não conseguiu enxergar Davi, né? Davi, como era para enxergar Davi? Ele viu Davi bem distante, bem longe, né? Mas aí, irmão, é que tá. Que Davi, ele começou, né? Ele começou a arrumar inimigo com esses efeitos. Sim, ele começou a ter inimigo com os efeitos que ele tinha. Aquela coragem, aquela ousadia que ele tinha, né? Ele começou a ter inimigo. Ele começou a ter inimigo que o cercavam, né? De um lado a outro, né? Então ele ficava ali naquele momento ali, na angústia. Por quê? Porque tinha exército à procura dele para matar. Por quê? Porque o rei Saul começou a ter inveja dele. Né? Começou a ter inveja dele, viu que ele era grandão, né? Viu que ele era maior de que ele mesmo, né? Saul viu isso. Saul viu que ele poderia tomar
o lugar, o lugar dele, né? Por quê? Porque Samuel disse, olha, Samuel falou para ele, ó, Deus hoje mesmo, né, toma o teu, né, reinado. Hoje mesmo toma o teu reinado. Por quê? Ele diz, toma o teu reinado hoje mesmo e ele dá para outro reinar em teu lugar, né? Porque ele já tinha um, né? Ele já tinha um que faria a vontade dele. Mas Saul não sabia. Mas Saul só foi entender, só foi compreender o que Samuel tinha dito a ele, né? Quando ele viu os efeitos que Davi tinha feito, né? Os efeitos do Espírito Santo na vida dele. Começou a brilhar, começou a ter brilho. E dali diante ele foi perseguido. Houve uma grande perseguição, perseguindo Davi. Então, dali, né, ele começou a procurar, né, saber, né, a respeito de Davi. Da onde Davi tinha vindo. Da qual é a descendência que Davi tinha vindo. Né? Mandou pegar informação. Davi, que família é? Aí disseram, ó, Davi é da família de Judá. Ó, família de Judá. Então, quando disse que ele era da família de Judá, né, ele ainda ficou um pouco mais ou menos confiando, né, confiando nele, né, que ele ainda podia ser o rei, ainda, que não podia ser Davi, né, porque Judá não representava guerra, não representava guerra, representava paz, louvor, adoração, consagração, né? Então ele tinha vindo do estado, né? De um estado meio diferente, né? Meio diferente. Então Saul começou a ver em Davi que Davi era diferente dos outros. Davi tinha habilidade, Davi tinha coragem, Davi tinha ousadia. Davi, ele não era medroso, Davi. E vendo ele que Samuel tinha falado para ele que o Senhor, né, o Senhor já tirou, né, o teu trono e já deu para outro. Quando ele rasga ali as vestes do sacerdote, de Samuel, que Samuel representava o sacerdote, né, fazia o papel do sacerdote, porque Samuel ele era juiz, né, ele era sacerdote e era rei ao mesmo tempo. Ele era rei. Então, quando ele pega e rasga, né, a orla de Samuel, as vestes de Samuel, né, ele disse, da forma que tu fez, o Senhor também rasgou, né, o teu reinado, né, e deu para outro. Aí ele já ficou meio astucioso naquele momento, já começou a ficar sagaz, né? Ele começou a ver ali, realmente ali, que ele ia ter que enfrentar um inimigo, né? Que Davi já seria inimigo número 1 dele, né? Então, dali diante, ele começou a se preparar para enfrentar Davi, porque Davi era um grande guerreiro, né, imbatível. Ninguém era como Davi, ninguém. Enquanto Saul matava 1000 filisteus, Davi matava milhares. Né? Davi matava 10.000. Saul matava 1000 e Davi matava 10.000 filisteus. E tinha uma música para ele, tinha uma canção para ele. E dizia, as mulheres cantavam e diziam, Saul matou milhares, né? E Davi matou 10.000. Então aquele intuito dele, né?
coisa entrou dentro dele, né? Entrou dentro dele. Quando entra dentro dele, né? Aí pronto, Saul já não se torna mais amigo de Davi, já se torna inimigo, né? Já se torna astucioso, já se torna sagaz, sagacidade, né? Porque o diabo é assim, o diabo ele é sagaz, tem força, ele é artiloso, né? Ele faz as suas a sua, as suas armadilhas, né? Ele age dessa maneira, dessa forma. Ele é enganador. Ele engana qualquer um. Então ele fazia de bonzinho para Davi. Sim, ele fazia de bonzinho para Davi, que chegava ao ponto de mexer no coração de Davi, né? E achar que ele estava do lado de Davi, né? Saul não estava do lado de Davi. Saul estava com a máscara, né? Quando ele se aproximava de Davi, ele vestia a máscara, né? Ele colocava a máscara. E Davi não via maldade nenhuma em Saul. Maldade nenhuma em Saul. Por quê? Porque ele era sagaz, ele era artiloso. Então ele não tinha como ver Saul como inimigo dele. Mas como que ele viu o inimigo, né, em Saul? Foi quando Saul pegou uma lança, né, e atirou em Davi. E Davi, ele, né, se esquivava das lanças, né, que Saul lançava. Interessante, irmão, que o Salmo, ele fala muita coisa aqui, ó. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, né? Interessante que ele clama a Deus, porque ele estava muito angustiado. Ele nem imaginava que aquele que era bem íntimo dele ia se tornar inimigo dele, né? Deus, ele provou o coração de Davi uma noite aí, né? Uma noite que ele estava ali com aqueles homens lá, né? Com aqueles 300 homens que ele tirou do vale, né? Que ele tirou do vale, que ele tirou da sarjeta, que ele tirou dali da sociedade, que ninguém dava valor para aqueles 300 homens, né? Então, Davi fez daqueles homens valorosos, guerreiros, né? 300 homens. 300 homens de coragem, 300 homens valentes, 300 homens que sabiam erguer uma espada, 300 homens que desafiava qualquer inimigo, qualquer exército. Davi fez desses homens, ninguém dava valor para aqueles homens. Aqueles homens, eles eram perversos, né? Eles eram perversos. Aqueles homens, eles eram criminosos, eles eram bandidos, eles eram malfeitor. Mas quando eles conheceram Davi, eles se tornaram bons homens, boas pessoas, né? Se tornaram pessoas que passavam a amar. Então ele já não era mais aqueles homens quando Davi encontrou, né? Quando ele encontrou como um assassino, como um beberrão, como como se diz, uma pessoa que só tinha sede de matar. Ele encontrou tudo dessa forma, tudo dessa maneira, todo destruído. Ele encontrou esses homens, né? Então ele fez desses homens guerreiro de Deus, valente de Deus. Ele fez desses homens. Mas interessante, né, que havia um que amava também, né, Davi, que era Jonas. Jonas era filho de Saul. E Jonas sabia quem era o seu pai, né? O seu pai, ele não amava Davi,
né? Só era fachada aquilo, só era fachada, né? Quando estava perto de Davi. Quando estava perto de Davi, chamava meu filho, né? Meu filho, né? Tu é tudo para mim, né? Era dessa maneira que ele se aproximava de Davi. E Davi chamava de pai para ele, né? E Deus provou quem era Davi. Deus sempre vai te provar um dia, irmão. Sempre Deus prova os seus filhos. Sempre ele prova os eleitos. Sempre ele prova os fiéis. Né? E a Bíblia diz que ele está com os olhos, né, sobre a terra, procurando fiéis. Talvez você seja um fiel desse. Então, Deus deixou ali, né, que Davi pudesse matar o seu inimigo. Por que seu inimigo? Porque Saul se tornou inimigo de Davi. Uma noite, né, que ele estava ali, né, acampado ali, lá no vale. Davi estava na montanha e ele estava no vale. E ali Davi desceu. E quando ele desce, tinha ali aqueles homens ali, né? Tinha aqueles homens ali dormindo. E Saul estava dormindo também. Saul estava dormindo. E ele chegou de mansinho lá, né? Como não quisesse nada, né? Não fazesse zoada coisíssima nenhuma, porque se ele fazesse zoada, os homens se acordavam e matavam Davi. Então ele chegou de mansinho. Olha como Davi era, irmão. Davi era tão homem guerreiro, ele tinha habilidade até nos pés, né? Até nos pés. Ele era sereno até nos pés, né? Ele não fazia, né, nenhuma zoada sequer para acordar aqueles soldados, né? Aqueles guerreiros de Saul, né? Então ele chegou lá, tirou a faca, desembanhou, né, a faca da bainha, tirou e cortou a orla do rei Saul. Mas no momento que ele colocou ali a faca, né, a faca ali para cortar, ele corta a orla do Saul, ele corta o pedaço da orla de Saul. Quando ele corta, ele sente assim não um remorso, ele sente um sentimento ali, naquele momento, ele sente um sentimento. Ele diz: ai de mim, né, se eu fazer alguma coisa, né, fazer alguma maldade, né, no ungido do Senhor. Por quê? Por que ele disse o ungido do Senhor? Mas interessante isso, irmão. Que muitas pessoas dizem assim: não toca no ungido do Senhor. Ah, irmão, isso é verdade. Você não pode tocar no ungido do Senhor. Isso é verdade. Isso eu falo e tiro de letra. Não pode tocar no ungido do Senhor. Davi sabia que Saul era ungido do Senhor. Davi sabia que ele era o rei de Israel. Ele era o rei de Israel. Mas vou dizer uma coisa para você agora, que você vai agora refletir isso aqui. Saul era inimigo de Davi. Então, se ele era inimigo de Davi, ele era inimigo de Deus, né? Ele era inimigo de Deus, Davi. E a Bíblia diz que quando ele foi ungido por Samuel, o espírito que estava em Saul se retirou. O Espírito de Deus se retirou de Saul e entrou o espírito mau sobre o rei Saul. Então, o que foi que saiu dali? A unção de Deus. A unção de Deus saiu dali, daquele homem chamado Saul. Ele era o rei. Mas quando a unção saiu, né? Quando saiu, passou ele ser um homem qualquer. Sim, passou um homem natural, um homem normal, não um homem espiritual. Ele não era mais um homem espiritual, irmão. Ele não era mais um homem de Deus.
Ele era um homem carnal, ele era um homem natural, ele era um homem mudando, se tornou homem mudando. Já não havia mais unção ali naquele homem. Mas Davi considerava ele como rei, porque ainda não havia um rei, né? Ainda não havia um rei. Mas Davi sabia que ele já tinha sido ungido para ser um rei. Davi sabia disso. Mas Davi tinha uma consideração com ele, né? Tinha sentimento. Tinha um sentimento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar até mesmo pelos nossos inimigos. Sim, nós temos que orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. Sim, nós temos que fazer isso. Então, Davi, ele não dava ouvido, irmão. Ouvido para maus pensamentos. Davi não dava ouvido para isso, né? Ah, tu tem que matar agora Saul. Deus entregou nas tuas mãos. Mata Saul agora, nesse momento. O diabo é astucioso, irmão. O diabo é sagaz. O diabo é enganador. Ele enganou a mulher, né? Ele enganou a mulher. E ele enganando a mulher, de fato, o homem também, né? O homem também ia cair. Ia cair. Por que ele ia cair? Porque o diabo, irmão, conhece tua fraqueza. O diabo conhece minha fraqueza. O diabo sabia quem era Adão. Sabia, conhecia Adão. Porque ele estava no jardim também, no jardim de Deus. Deus também se encontra, mas também o diabo se encontra também, irmão. Ali estava o diabo, também estava Deus ali ao mesmo tempo. Porque Adão, ele figurava, né, Deus, o pequeno Deus, né, dizemos assim, o pequeno Deus. Mas ele era, né, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, né? Então, a Eva era fraca, né? A Eva era fraca, mas o homem não era fraco, né? O homem não era fraco. Por quê? Porque a mulher, ela foi extraída do homem, né? Da costela do homem, a costela mais fraca, né, que tinha no homem. A costela feminina que tinha no homem, aquela costela feminina, foi arrancado do homem para trazer a mulher à existência. Então a mulher é mais frágil, né? Mais frágil. Então ela sendo mais frágil, o diabo sabia quem era Eva, conhecia a Eva. E ele conhecendo a Eva, ele foi tentar a Eva e conseguiu, né? Conseguiu derrubar a Eva. Ele derrubando a Eva, ele sabia também que o homem, né, ia cair. Porque o homem também tem a sua fragilidade. O homem tem sua fraqueza, né? Então ele... Onde estava a fraqueza de Adão quando o diabo viu, né? Porque ele amava a Eva, né? Ele amava tanto a Eva que ele preferiu morrer, Adão, né? Junto com a Eva. E dali em diante, né? O diabo, irmão, como eu falei, ele é astucioso, né? Astucioso também significa que a pessoa é muito sabido, muito sábio, muito inteligente, né? A inteligência dele, né, era tão grande que até o próprio Deus vem dizer que ele era mais sábio do que Daniel. Olha aí, irmão, Daniel era um homem muito sábio, muito sábio. Em todo o Oriente ali da Babilônia, né, daquela cidade lá onde ele estava ali, né, ele era o homem mais inteligente, né, mais inteligente que todo homem, Daniel. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é mais inteligente do que
Daniel. Olha, irmão. Então é por isso que nós temos que estar preparado com as armaduras de Deus, equipado com as armaduras de Deus, né? Por quê? Porque nós tendo a armadura de Deus, nós temos defesa, né? Nós temos defesa, nós temos escudo da fé, né? Nós somos calçados com os pés do evangelho, da salvação, né? Então nós estamos, né, preparados. Quando nós estamos na presença de Deus, irmão, o diabo ele não te toca. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. Quando nós somos de Deus, quando nós estamos revestidos de Cristo, o diabo ele não nos toca. E ali, o que ele disse? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e ela viu, né, que a árvore era boa para se comer, que era atraente, né, que era atraente e agradável aos seus olhos, né? Então a mulher, ela quer coisas que atraem a ela, né, seja atraente a ela, né, que seduz ela, né, que venha seduzir ela. E foi isso que o diabo fez. Ele seduziu a mulher, né? Ele atraiu a mulher. Já viu uma serpente? Quando ela quer dar o bote, ela não atrai? Pois é, foi assim que o diabo fez. Foi por isso que ela era chamada de serpente. Serpente, um animal, né? Um animal, né? Talvez uma espécie de um homem, né? Uma espécie de um homem, né? Uma figura de um homem, né? Para que ela se aproximasse daquilo, né? E achasse atraente, e achasse belo, só podia ser um homem. Não podia ser uma cobra, não podia ser uma serpente, não podia ser um animal qualquer, porque nós somos animais também. Nós somos animais. Existe o animal, né, que ele não pensa, que é o animal, você sabe, né? Gato, cachorro, leão e todo tipo de animais, etc. Né? Eles não pensam. Não pensa como o ser humano, né? O ser humano pensa. O ser humano raciocina. Mas o animal, ele não, né, não vê como o homem vê, como percebe, né? Como sente. Né? O animal não tem alma. Ele não tem sentimento. Né? Então, isso que estava ali, irmão, ali era coisa, né, coisa notória ali, coisa notória, né? Então ali significa um mistério, um mistério. Era para quê? Para que Eva, né, corresse. Se fosse claro, né, irmão, uma serpente, meu irmão, se você vai olhar para uma serpente, eu, no meu ponto de vista, eu não gosto de ver cobra. Eu não gosto de ver cobra. Sim, eu não gosto de ver cobra. Mas a cobra, ela não perdeu sua beleza. Não, a cobra não perdeu sua beleza. Existem vários tipos de cobra, irmão. Vários tipos de cobra, que elas são belas. Bela mesmo. Bela mesmo. Ela não perdeu sua beleza. O diabo não perdeu sua beleza, irmão. O diabo. Aquele anjo, né, que estava ali lado a lado com Deus, ele caiu, né? Ele caiu daquele estado que ele estava lá, daquele estado de glória, né? Ele caiu de lá. E ele caindo de lá, ele perde a sua majestade de glória. Ele perde. Então ele se torna o quê? Ele se torna uma maldição, né? Ele se tornando uma maldição, aí se torna também um enganador, enganando as nações, né? Enganando as nações. Então ele vem como enganador, ele vem como pacífico, né? Trazendo paz, uma paz falsa, uma paz de religião, falsa religião, né? Que tem surgido no mundo inteiro, falsa religião. Isso é o anticristo, trazendo seus dogmas, trazendo as suas confederações de igreja, né? Trazendo a sua união, né? Que ele vai unir todas as igrejas, o anticristo, né? Vai unir, né?
Então eles vão fazer ali um, é como se diz, no tempo de Nicéia, né? No tempo de Nicéia começou, né? O estrago de tudo ali, né? Começou a estragar tudo, né? Desaperfeiçoar tudo, né? Começou aquela maneira, né? Então, ali no tempo de Nicéia, né? Começou o estrago, irmão. Começou a estragar, começou a virar um caos, né? Virar um caos. O diabo fez isso, irmão. Ele fez isso. Ele fez um caos no meio da religião, né? Ele fez um caos. Ele enganou a todos. A Bíblia diz que ele enganou a todos. Enganou a todos. Ele enganou rico, pobre, escravo, livre, né? Então ele enganou a todos, o diabo, com filosofia, com falsa religião, né? Ele tem enganado, ele é astucioso, ele é o pai da mentira. Então Saul ali, irmão, ele estava representando o diabo ali, representando o diabo, porque ele perdeu aquela glória que ele tinha. Ele perdeu. Então, a Bíblia diz que o diabo, ele não é mais um ungido. Você sabia disso, que o diabo não é mais ungido? Não, o diabo não é mais ungido. Vamos ver aqui. Ver se eu encontro aqui. Isaías. Isso é Isaías. Deus é o possuidor da terra, irmão. Deus é o possuidor da terra. Agora vamos ver aqui que fala sobre Isaías. Não sei onde é que está, mas vou verificar aqui. É que me chamou agora a atenção de olhar aqui. Isaías. Isaías vai falar quem era a característica dele, né? Eu vou ler aqui essa passagem aqui. O boi conhece seu possuidor, e o jumento é a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, né? O povo de Israel não entendia, irmão. O povo de Israel não entendia. E por eles não entender, eles preferiram um rei, né? Um rei terreno. E eles preferindo aquele rei terreno, eles se prejudicaram, né? E eles se prejudicaram por quê? Porque eles fizeram dos seus próprios interesses, né? Não foi Deus que enviou Saul como rei, né? O povo escolheu como rei, né? O povo escolhe ele como rei. E ele escolhendo ele, Saul, como rei, Deus, né? Deus falou para Samuel, olha, não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim, né? A mim que rejeitaram. Então ele foi rejeitado, né, Deus, porque eles escolheram um rei terreno. Eles não queriam mais um rei, né, do céu, porque Samuel representava Deus na terra, era como rei, era o rei, né? Era o rei, né? Então, o que Samuel falava vinha através do rei dos reis, que era Deus, né? Então, eles tendo essa porta-voz de Deus, Samuel, né? O povo ficou meio embaraçado, porque as nações tinham seus reis, né? E saía com o rei para a guerra, e quando eles voltavam de lá, eles voltavam vitoriosos, né? E mostrando o rei deles, né? Então, como eu estava falando aqui de Isaías,
né? Olha o que o diabo era, irmão. Agora ele não é mais ungido. Então as pessoas têm essa mania de dizer o que foi ungido sempre será ungido. Mentira. Não. Nunca será mais ungido. A não ser se ele se arrepender, né? Se arrepender de todo o seu coração, aí sim ele se torna ungido de Deus novamente, renovado. Por quê? Porque Saul era ungido do Senhor, mas ele começou a fazer tudo errado, né? Ele começou a fazer tudo errado e Deus não se agradou mais de Saul. Tirou Saul do cargo, tirou Saul do reinado, e deu para outro. Deu para outro, para aquele que ele já tinha, né? Já tinha mandado Samuel ungir, que faria a sua vontade. Então Saul já era um endemoniado, né? Já era um endemoniado. Então, só para ter uma certeza que ele não era mais ungido do Senhor, Saul, que quando ele estava ali angustiado, né? Quando ele estava ali com a alma angustiada, Saul, né? Os demônios estavam ali ao redor dele, os demônios, né? Os demônios vinham lá e batiam nele, machucava ele, né? Na alma dele, né? Não no físico, na alma, né? Então, um espírito mal da parte de Deus, né? Entrou em Saul, né? Entrava em Saul. E aí o que acontecia, né? Para acalmar aquela maneira que ele estava, né? Demoniado, Davi tinha que tocar para ele, né? Tinha que tocar. Aí quando Davi tocava, o demônio se retirava, né? Quando ele tocava, o demônio se retirava. Então, por quê? Porque ele não era mais ungido do Senhor. Saul não era mais. Não era mais. Então, quando a pessoa, irmão, pode ser o que for, um pastor, pode ser um obreiro, pode ser o que for. Se ele sair da presença de Deus, for para o mundo, irmão, né? Se ele for para o mundo, ele não é mais ungido de Deus. Não, ele não é mais ungido de Deus. Ele já se tornou um mudano. E a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então ele já não se torna mais ungido de Deus, né? Então ele está sendo ungido com as coisas do mundo, coisa mundana, né? Com a artimanha do mundo, né? Com a astúcia do mundo. Por quê? Porque ele deu lugar para o diabo, né? Então, como caíste do céu, estrela da manhã. Estrela da manhã, então quer dizer, estrela significa anjo, né? Estrela significa anjo. Então ele era um anjo, né? Ele era um anjo. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, né? O que quer dizer alva? Era uma estrela que brilhava mais do que todas as estrelas, mais do que todos os anjos, né? Brilhava, alva. Como foste lançado por terra, né? Então ele foi lançado por terra. Então significa lançado por terra. Muitas pessoas pensam que foi lançado para a terra, irmão. Não, ele não foi lançado para a terra. Não. Quando o escritor aqui escreve aqui, lançado para a terra, é a maneira de dizer, é a maneira de falar. Foi a maneira que ele escreveu aqui, lançado por terra. Quando Saulo de Társio caiu, né? O profeta diz que ele caiu do cavalo, né? Mas a escritura, ela diz que caiu por terra. Quando caiu por terra, né? Sim, pode ser. Eu não vou contrair isso, né? Claro, né? O profeta falou, está falado, né? O que Deus escreveu, o profeta escreveu também. O que Deus falou, o profeta falou. Então ele escreve dessa maneira, né? Dessa maneira, caiu por terra. Então, caindo por terra, ele sai de destaque, né?
ele sai da onde ele estava, né? Num lugar de destaque, num patamar bem alto, né? Acima das estrelas. Das estrelas, ele estava acima das estrelas. Qual é essas estrelas? Os anjos. Ele era belo, né? Ele brilhava, né? Então, mas o que fez ele cair, irmão, é que estava no coração dele. Já estava no coração dele a maldade, a iniquidade, já estava no coração deste ser, né? Desse ser. Então, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, olha aí. Então, debilitava as nações. Então, essa passagem aqui, irmão, ainda vai se cumprir ainda. Vai se cumprir. Essa passagem aqui ainda vai se cumprir. Que Deus vai fazer guerra com a sua espada no céu. Vai destruir todos os demônios. Todos os demônios. Aí sim, eles vão ser lançados na terra. Agora sim. Em Apocalipse diz que eles vão ser lançados na terra. Que ele vai enviar Miguel e seus anjos para pelejar com a antiga serpente, e ela vai despencar de lá do céu, né? Então isso que vai acontecer, né? Então depois que vai acontecer, Miguel vai prender o diabo, Satanás. Satanás está preso, irmão. Ele está preso no abismo, mas é um lugar que chama Ares, né? Parece que é um lugar que chama Ares. Lá no Ares, lá nos Ares, o diabo ele está ali. Ele não está mais no céu, né? Ele não tem mais a oportunidade de ficar no céu. Ele perdeu essa oportunidade. Ele foi lançado por terra. Então, aí ele diz: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Entende? E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele sempre, né, deseja ser isso. Os homens aqui na terra sempre desejam ser igual a Deus, né? Ser parecido com Deus. Os homens desejam isso, né? E esses homens aí, né, por exemplo, Hitler e outros homens que vieram aí, que queriam dominar o mundo, né? Eles queriam ser isso, queriam ser Deus, né? Então, o que aconteceu? Eles morreram, né? Voltaram ao pó, né? Voltaram ao pó. Então essas pessoas aí, irmão, elas sempre vão cair por terra, né? Porque elas estão com a eficácia do diabo. Elas não estão com toda a eficácia do diabo, mas elas estão com a eficácia do diabo, né? Com a astúcia do diabo. Então, elas têm as obras do diabo, essas pessoas que fazem o mal, né? Então, o diabo só tem o quê? Força, eficaz, né? Eficaz, né? Eficaz e outras coisas a mais o diabo tem, né? Mas não tem mais aquele poder que ele tinha antes. Ele não é mais ungido, né? Agora ele é um astucioso, um artiloso, é um sagaz, sagalidade, né? Enganador, falsidade, tudo ele é, o diabo, né? Porque ele perdeu, né? Ele perdeu a glória que ele tinha antes, né? E ele caiu. Aí ele diz assim: subirei das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Enquanto ele está pensando nisso, de ser mais alto do que as estrelas, acima até do Altíssimo, né? Enquanto ele está pensando nisso, ele já está determinado, né? Já está determinado para o mais profundo do abismo. Já está reservado isso para ele, né? Já está reservado. Para o diabo não tem mais perdão. Agora, para o ser humano ainda tem perdão. Se o homem se arrepender de todo o seu coração, ainda tem perdão. Mesmo que ele faça
muitas coisas erradas aqui na terra, mas se ele pedir perdão a Deus, né, ele, né, será salvo. Se pedir perdão a Deus, ele será salvo. Vai buscar a maneira de se salvar. Né? A maneira de se salvar é viver a palavra. É viver a palavra. É se aprofundar na palavra. Aí ele vai ser salvo. Deus dá oportunidade para que o homem se arrependa, se converta ao Senhor. Né? Então, e contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. E os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Né? Na antiguidade era assim, irmão. Na antiguidade, ele fazia tremer, né, os reinos, na antiguidade. Mas será que hoje também acontece isso? Acontece. Acontece. O diabo está mais evoluído hoje, irmão. Mais evoluído hoje do que na antiguidade. Porque na antiguidade, para ele matar o ser humano, ele matava com espada, matava com lança, né? Matava com arma de fogo. Né? Então, hoje não. Ele mata com religião, com falsa religião. Ele tá matando com falsa religião. Né? A marca da besta é falsa religião. As falsas religiões que tem surgido aí é a marca da besta. Né? Então, ele está fazendo essas coisas aí, né? Ele está fazendo, né, a sua maneira, né, para tentar se introduzir, né, no meio das pessoas. Então, os que tiverem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão a este varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos. Então, aqui ele é titulado como varão, né? Simbolizado como varão, como um homem. Então ele vai ser lançado no abismo, né, irmão? Aí ali vai ser o fim dele, né? Vai ser o fim deste intruso. O que põe ao mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir solto para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Olha, agora o que ele serve agora? Morto. Agora está na sepultura. Né? Agora ele é um morto. Já não serve para nada mais. Para Deus não serve mais para nada. E agora ele é um morto. Vive na sepultura. Porque destruíste a tua terra e mataste teu povo. Descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Né? Então, a descendência maligna, ela não ficará para sempre. Elas serão exterminadas, a descendência maligna. A Bíblia vai dizer que nós andaremos por cima das cinzas dos ímpios, né? Dos ímpios. Então, quem é ímpio, irmão, se torna ímpio, se torna impuro, se torna mais impuro ainda, né? Quem é ímpio continua fazendo as coisas dos ímpios, continua fazendo. Então, tem muitas das vezes que nós nos chamamos de ímpios só para aqueles que são ímpios mesmo, verdadeiramente, né? Mas também nós vimos também que pessoas que estão dentro, né, dentro de religião, que são pior do que ímpio, né? São pior do que ímpio, que faz coisa de ímpio, né? E são pessoas que não têm uma religião, irmão, que são piedosos, né? Que faz coisa de cristão. Sim, que faz coisa de cristão. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levante e possua a terra.
e encham o mundo de cidades, porque me levantarei contra ele, diz o Senhor dos Exércitos, e derrancarei da Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e neto, diz o Senhor. Reduzá-lo-ei possessão de corujas e lagoas de águas, carne lá, é isso mesmo. Então, são isso, irmão, que Deus tem para falar conosco aqui nesta tarde, né? Então, Deus, ele vai falar, irmão, com a gente, né? Que a gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, né? Porque os dias estão próximos, né? Jesus está voltando, né? Então, Deus, ele quer que o homem se arrependa, né? Que o homem se volte para o Senhor. Ele diz aqui, ó: e todos responderão e dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós, tá vendo? E já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos seus alaudes. Olha, tinha tudo isso no céu. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alfa. Então ele era. Às vezes fala aqui algo aqui que eu quero chamar mais atenção. O inferno desce o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, e despertou por ti os mortos. Ó, tá vendo? E despertou por ti os mortos, todos, os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono todos os reis e nações. E todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Então ele sempre se torna um homem, né? Ele sempre se torna humano, mas também ele sempre adoece. Como adoece? Através dos seus súditos, né? Ele vai, né, usar o homem, né? Ele vai usar o homem para aterrorizar a terra. Então proferirá este Tito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada, e acabou, e já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, e o cedro dos dominadores, aquele que feriu os povos com furor, com praga, ó, isso é o diabo, que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Então, em Apocalipse diz que ele está, né, irado, né? Ele sabe que o dia dele está terminando, né? Está mais próximo, bem próximo mesmo. Então ele sabe que ele vai ser sentenciado, né? Sentenciado para o lago de fogo, né? O dia dele se aproxima. Então ele está destruindo a terra, né? Com seus ofícios, né? De destruição. Então, irmãos, foi isso que Deus pôs no meu coração, né? E você tenha uma ótima noite, né? Deus abençoe a noite de vocês. Então, essa mensagem aqui foi apenas, né, uma reflexão, né, para a gente refletir, né, que Deus ainda está no comando, né? Deus sempre estará no comando, sempre estará no controle de todas as coisas, que o diabo, né,
O diabo, nosso adversário, ele anda de redor, bramando como um leão, né? Procurando alguém que ele possa tragar, né? Tragar o quê? Tragar as pessoas, tragar a presa dele, né? Se haver uma presa fácil, ele agarra, né? Ele tem suas garras. Então aí ele destrói, né? Destrói com facilidade. E isso Davi viu, né? E muitos inimigos, a astúcia do diabo que estava neles, né? Então, com muita alegria que eu encerro aqui, tá, irmãos? Fique com Deus, fique na paz. Deus abençoe a todos que estiveram nessa live, né? Deus abençoe. Continue, irmão, nessa live sempre comigo, irmão. E Deus tem muitas coisas para falar. Eu sei que eu não falo assim, que eu procuro arrumar alguns estudos para mim falar, né? É na hora, é no momento, é na hora que eu abro a Bíblia e vem as palavras, né? É um proviso, mais ou menos, quase um proviso, né? Que Deus provisa para que eu fale, né? Que Deus ele tem, né? Compromisso com a gente, né? E ele quer nos salvar através da sua palavra, né? Da sua palavra eterna. Então, fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.